Vamos aqui fazer o nosso vídeo, dar continuidade àquela série que nós estamos fazendo sobre uma igreja preocupada em ganhar, preocupada em acolher, preocupada em ensinar, treinar, preocupada em enviar. Nós estamos no nosso terceiro vídeo. E esse nós queremos falar a respeito de treinar, ensinar o novo convertido. Nos vídeos para trás nós falamos em ganhar, que a igreja precisa se preocupar em ganhar almas. Depois nós falamos que além de ganhar, esta igreja precisa estar preocupada em consolidar a alma que ganhou. Não adianta deixar esta vida solta na igreja, que ela vai acabar se desviando. Além de ganhar, precisa consolidar esta pessoa dentro da igreja, fazer ela se sentir parte do corpo de Cristo. Então, e agora nós queremos falar sobre o terceiro ponto, que é ensinar, treinar esta pessoa, para que esta pessoa possa frutificar dentro da igreja. Eu quero começar aqui lendo um texto de Mateus, no capítulo 5, que vai falar sobre o Sermão da Montanha, mas especificamente sobre as bem-aventuranças, né? Que no versículo 2 vai dizer: e abrindo a boca os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome, sede e justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nós sempre olhamos para o ministério de Jesus e o vemos fazendo milagres e focamos nos milagres. E nos esquecemos que Jesus também priorizou o ensino. E a forma que Jesus ensinava é um modelo que nós temos que tomar por base e colocar na nossa igreja, nas nossas igrejas, para que nós possamos ter uma igreja que cresça, e cresça com base. Se você olhar esse pequeno trecho que nós lemos, Jesus tem uma direção do Espírito tão formidável, que ele olha para aquela multidão, ele olha para aquele povo que estava ali para ouvir a palavra, para ouvir o ensinamento, e identifica classes de pessoas e separa no seu sermão ensinamentos voltados para cada uma das classes das pessoas. Talvez se ele pregasse um sermão genérico para todo mundo, nem todo mundo poderia pegar ou entender aquilo que Jesus queria falar. Então ele identificou que ali tinha pessoas tristes, tinha misericordiosos, tinha pessoas que passavam por muito processo, e por identificar aquilo, ele focou cada parte do seu sermão num determinado grupo específico e ensinou aquele grupo específico. O que eu quero dizer com isso? Quando nós pensamos numa igreja que esteja focada em ganhar almas, quando nós pensamos numa igreja que além de ganhar, tente focar que esta pessoa que foi ganha para Cristo, ela seja acolhida, e após ser acolhida, ela possa se sentir parte do corpo de Cristo. O que nós temos que fazer? Ensinar esta pessoa, treinar esta pessoa,
fazer ela conhecer as verdades da palavra de Deus. Mas se nós formos fazer isso num culto de domingo, nós vamos fazer isso num culto de ensinamento, a gente vai pegar um grupo de pessoas com determinado tipo e classe, nós não vamos conseguir atingir a necessidade de cada um. E o que nós precisamos fazer? O correto é que nós dividamos em classes, separamos em classes e procuremos ensinar, porque é um ensinamento para cada uma das classes. É por isso que hoje em dia as igrejas separam, grupo de jovens, não vou chamar nem grupo, mas jovens, mulheres, varões, casais, adolescentes. Quando nós fazemos esse tipo de separação, quando nós separamos as classes, nós temos as condições necessárias para prepararmos um ensinamento, para prepararmos um treinamento específico para os jovens, específico para um adolescente, específico para os varões, específico para casais, específico para obreiros. Por quê? Porque nós vamos identificar que cada uma desses grupos tem suas necessidades. Sabe, queridos? Às vezes a gente quer investir demais num missionário, num evangelista, para que ele possa sair, ganhar almas. Mas a Bíblia diz que o maior testemunho de Cristo é uma vida transformada, é uma vida que tenha caráter de cristão. E quando esse cristão no mundo mostra esse caráter, as pessoas vêm até a igreja por ver que aquela pessoa foi transformada. E como essa pessoa será transformada se ela não for treinada, se ela não conhecer a palavra? Como os casais serão melhores casais, como os casais serão treinados melhor, para que outros casais possam enxergar Cristo neste casamento e vir para Cristo através deste casal que foi treinado. Os nossos jovens, eles precisam estar sendo treinados, ensinados a ser no mundo cristão, jovens cristãos com caráter de Cristo. Os nossos adolescentes, as nossas mulheres, como se portar, como ser uma serva de Deus, esse tipo de coisa faz com que os nossos crentes, os nossos filhos de Deus mostrem um caráter e um testemunho de Cristo na sua maneira de proceder, na sua maneira de agir, na sua maneira de ser. E esse tipo de coisa fará com que outras pessoas venham para a igreja por ver a transformação feita nessas pessoas. E como é que essa transformação faz? Além do Espírito, entendo que a palavra é que liberta, a palavra de Deus é que transforma. E de que forma que ela pode se transformar? Com treinamento e ensinamento. Nossas igrejas precisam focar nisso. Separa jovens, separa os casais, separa as mulheres, separa os varões, separa os obreiros e treina. Dá um ensinamento específico para cada um. Sabe, a maior pergunta é a pergunta de Filipe para o eunuco. Você entende o que você lê? Qual é a resposta dele? Como eu vou entender se ninguém me explica? Nós precisamos, querido, de mestres, de pastores, ensinadores que treinem as pessoas para trazer outras pessoas para Cristo. Isso me faz lembrar de Eliseu. Eliseu tocou em uma mulher sunamita, fez ela conhecer a Cristo sem dizer uma palavra. A Bíblia diz que ele passava por aquele lugar todo dia. Todo dia ele passava por ali, aquela mulher prestou atenção nele, e sem ele dizer uma palavra, ela viu, entendeu e compreendeu pelo seu modo de agir, pelo seu modo de portar, pelo seu modo de cristão, e disse para o seu marido: eu vejo que este homem é um homem de Deus. E aquilo fez com que aquela mulher conhecesse a Deus pelo testemunho de Eliseu. Muitas das vezes as pessoas querem se afastar da igreja porque os nossos cristãos
não conhecem a palavra e por não conhecer a palavra levam uma vida errada no mundo e afastam as pessoas de Cristo. Mas quando eles são treinados, capacitados para se portarem no mundo como cristãos, como pessoas transformadas pela palavra, o seu testemunho, muitas das vezes, sem dizer nada, não precisa fazer muita coisa, querido. Basta mostrar o que a palavra fez para o seu casamento, fez para você, jovem, fez para você, mulher, fez para você, varão, que te mudou, que te transformou. Às vezes as pessoas vêm para Cristo, fica lá jogada, mas não há transformação. A gente espera que o Espírito de Deus faça tudo. Ele faz a maior parte, mas a nossa parte de treinar essas pessoas para que possam ser enviadas depois, nós negligenciamos, nós falhamos. Sabe, Jesus focou nos milagres, porque milagres chama atenção, mas ele não só nos milagres. Você sempre vai ver Jesus também ensinando. Ele ensinava uma pessoa, ele ensinava uma multidão, ele ensinava um grupo, ele ensinou seus discípulos, porque o treinamento, ele entendia que essas pessoas bem treinadas e capacitadas, elas vão para o mundo e vai trazer outros cristãos na presença do Senhor. Vai trazer outros que conhecem verdades. A verdade liberta. A palavra liberta, mas ela precisa ser exposta. E quando se pensa em ganhar almas e consolidar o ganho, tem que se pensar em treinar essas pessoas. Tem que se pensar em colocar essas pessoas num discipulado, numa sala de aula e ensinar essas pessoas a serem cristãos verdadeiros. A Bíblia diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Ele procura porque ele não tem encontrado. E o verdadeiro adorador conhece palavra, entende de palavra, querido. É necessário colocar esses crentes, novos cristãos, dentro da sala de aula, numa sala para jovens, numa sala para casais, numa sala para mulheres. Sabe, às vezes a gente vai em culto, chá de mulheres, e o que se prega ali não é nada voltado para a mulher. O que se ensina ali não é nada voltado para a mulher. Às vezes a gente vai em culto de jovens, maravilha, regado de jovens, e eles querem poder, unção, pular, profetizar, mas o ensinamento que este jovem precisa aprender não é passado, não é ensinado. Aí muitas das vezes eles têm poder, eles têm unção, eles são cheios do Espírito, mas o seu caráter não mudou, a sua vida, mostrar lá fora Cristo não é possível. Por quê? Porque ele não aprendeu a ser um jovem cristão no mundo. Porque nós estamos no mundo, não fazemos parte dele, mas nós estamos. E o nosso testemunho, a nossa maneira de viver, vai trazer outras pessoas para Cristo. Cristo sabia disso, ele detectou isso naquele ensinamento, naquele seu sermão. Ele olhou para aquela multidão e viu: não posso ensinar apenas um sermão, eu tenho vários tipos de pessoas aqui. E ele atingiu cada um com o seu sermão. Dentro da igreja, nós temos pessoas, nós temos jovens, nós temos mulheres, nós temos homens, nós temos crianças, nós temos obreiros, nós temos casais. E nós precisamos identificar, separar os grupos e ensinar cada grupo a se portar como cristão lá fora, porque é através deles que outros virão para a igreja. Você está me entendendo? É através deles que outros vão chegar para Cristo. Nós precisamos compreender e começar a focar nisso. Faça avivamentos, faça cultos de poder, batismo com o Espírito Santo, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Eu fui batizado com o Espírito Santo no meu primeiro ano de crente, porque eu buscava, clamava, suplicava, ainda continuo acreditando e crendo. Mas amados, se nós não ensinarmos os crentes que chegam na igreja a ser crente de verdade, eles vão ter apenas o rótulo de cristão. Mas quando eles são jogados, porque dentro da igreja,
Dentro da igreja todo mundo é crente, querido. Dentro da igreja todo mundo levanta, profetiza, fala línguas estranhas. Fora da igreja, lá fora, onde o pastor não está vendo, não tem ninguém vendo, é que nós precisamos testificar e testemunhar que eu continuo sendo crente também lá fora. Eu fui transformado dentro e fora da igreja. Eu fui transformado lá. É lá fora que eu tenho que dar testemunho de Cristo. E o treinamento desses cristãos é para isso. É para eles mostrarem lá fora quão crentes eles são também dentro da igreja. Não sei se você está me compreendendo, mas dentro dessa série, são 4 vídeos que nós vamos postar. Esse é o terceiro. Eu tenho mais um vídeo a respeito de uma igreja preocupada. É uma igreja preocupada em ganhar almas. É uma igreja preocupada em consolidar esse ganho, firmar os passos desse cristão. E uma igreja preocupada em ensinar o novo convertido. Esse é o tema desse vídeo. E eu espero que você possa colocar no teu coração isso. Você pastor, você que tem aí um ministério, entenda. Às vezes aquela mensagem que nós pregamos no domingo, ela é para toda a igreja. Mas nós precisamos em algum momento, em algum instante, focar. Separar grupos. E dentro desses grupos trazer um ensinamento específico para esse grupo. Não me adianta fazer um encontro para casais e não ensinar para casais. Não adianta fazer um encontro de jovens e não ensinar para jovens. Não adianta fazer um encontro de mulheres e não ensinar para mulheres. Porque quando separamos um grupo, quando nós focamos num grupo específico da igreja, que nós queremos ver aquele grupo sendo transformado, sendo treinado para ser enviado depois para ganhar outras vidas para Cristo. As pessoas vão olhar para as mulheres da igreja e vão querer ser crente por causa do que elas se transformaram. Vão olhar para os varões da igreja e vão querer estar na igreja. Por quê? Porque estão vendo homens de Deus lá. Vão olhar para os casais da igreja e vão ver que são casais abençoados, vão ver que são casais treinados para viver em comunhão, vão olhar para os jovens da igreja e vão ver jovens sendo abençoados, treinados. Amados, quantos casais se separando, quantos homens não sabendo ser homens da casa, quantas mulheres agindo erroneamente dentro do casamento. Amados, quantos jovens caindo em prostituição, porque não estão sendo treinados, não estão sendo preparados. Queridos, eu vou encerrar aqui esse vídeo, porque senão ele fica muito longo, mas que você possa se preocupar em treinar, em ensinar, mostrar verdades, amém? Se você gostou aí desse vídeo, que você possa curta esse vídeo, dê o seu like, comente o que você achou dessa mensagem. Se você puder também, se inscreve aí no canal. Eu quero orar ao Senhor e pedir que Deus abençoe a todos que já são inscritos no canal. Eu oro sempre para que Deus te abençoe, para que Deus possa derramar bênçãos sobre a tua vida por ter me ajudado com este canal, com aquilo que é ministrado aqui. E até o nosso próximo encontro. Talvez domingo eu já posto o último vídeo, né? E que Deus te abençoe, que Deus derrame sobre a sua vida as bênçãos dele, por estar sempre nos ajudando. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus te abençoe.